Eu destacaria que as conquistas mais importantes para nós, nesse momento, dizem respeito ao que o plano traz, mas também àquilo que nós podemos avançar em relação ao que está estabelecido, seja a partir da Emenda Constitucional 59, da Emenda Constitucional 53. O Heleno já fez uma apresentação daquilo que foi redesenhado, digamos, nos governos Lula e Dilma, a partir de uma longa luta que vem muito antes dos governos Lula e Dilma, que foi redesenhado no plano da Constituição Brasileira, da LDB, e aquilo que ficou configurado no Plano Nacional de Educação. Então, esses marcos legais são, evidentemente, uma referência fundamental para que nós possamos trabalhar o direito à educação no Brasil, o direito a uma educação voltada à garantia da qualidade social e também baseada nos princípios fundamentais da democracia, das relações democratizadoras no interior da escola. Então, eu gostaria, a partir dessas observações que o Heleno fez, de lidar na nossa discussão com alguns aspectos que eu acho que são centrais como reflexão para um programa de governo que possa avançar a nossa política educacional em relação àquilo que está estabelecido. Porque, como bem disse o Heleno, e todos nós vivemos de alguma forma isso, o Plano Nacional de Educação é o resultado daquilo que nós conseguimos negociar, né? Mas há coisas que nós queríamos que iam muito além do Plano Nacional de Educação. Então, eu destacaria que as conquistas mais importantes para nós, nesse momento, dizem respeito ao que o plano traz, mas também àquilo que nós podemos avançar em relação ao que está estabelecido, seja a partir da Emenda Constitucional 59, da Emenda Constitucional 53. Bom, então eu quero começar pontuando o seguinte: cada vez no nosso país é mais necessário que nós discutamos qual é o sentido da educação pública. Parece tudo óbvio, mas não é mais. Não é mais porque houve uma erosão muito violenta em termos ideológicos do sentido do que é público e também do sentido da educação, que tem como núcleo, objetivo e fundamento o processo de privatização. Então, tanto a escola sem partido, quanto os ataques às universidades públicas, a parafernália montada pelo ex-ministro Weintraub em torno da chamada balbúrdia, não é? Tudo isso tem como horizonte a privatização e a desmoralização da educação pública. Ao mesmo tempo em que nós assistimos um processo de exclusão muito brutal, econômica, material, um nível de desemprego que já era grande antes da pandemia e agora será extraordinário. Como eu já tive oportunidade de discutir em outras situações, né, o Brasil precisou, 100 milhões de pessoas, conforme o IPEA, precisaram da ajuda de R$600, ou declararam precisar. Isso é metade do país. Então, é preciso que nós pensemos o programa de governo considerando esse grau de exclusão, de um lado, e de outro, a extraordinária necessidade de desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das humanidades, para que a sociedade avance e para que as pessoas possam se desenvolver como cidadãos. Eu quero chamar a atenção para isso, porque o Américo, você seguramente terá a oportunidade de falar sobre essa questão. Está sendo mobilizado um discurso novamente instrumental sobre a educação, que é reiterado pelo presidente toda hora. Então, primeira coisa é que ciência
é física, química, matemática, biologia. As humanidades não são ciências, são espaços de disputa ideológica. E, ao mesmo tempo, a ideia de que o currículo, para os pobres, é um rol de conteúdos a serem difundidos. A Base Nacional Curricular Comum, que tinha um sentido nos nossos governos e virou outra coisa depois do golpe no governo Temer, é, digamos que, o fundamento associado às avaliações nacionais dessa lógica. Então, para nós, acho que a primeira questão é declarar, afirmar que a educação nos nossos governos e no nosso programa deve estar voltada para a emancipação cultural das crianças, dos jovens e dos adultos, e que a escola é um polo de criação cultural e difusão. A escola não é um lugar para reproduzir habilidades e competências da Base Nacional Curricular Comum. Ainda que se leve em conta a base, porque é lei, tem que levar em conta, é uma orientação do Conselho Nacional de Educação, ainda que é preciso ir além da base. E isso significa, de pronto, levantar a questão da educação integral das crianças, dos jovens e dos adultos. Quando eu falo em educação integral, eu não estou me referindo à educação de tempo integral. Eu estou me referindo, em primeiro lugar, à necessidade de que nós combinemos o ensino da língua, o ensino da matemática, com os conhecimentos no campo das ciências, tanto das ciências naturais quanto das ciências humanas. Foi inventado uma coisa pela OCDE e pelos organismos internacionais de que a língua é pré-requisito para o resto. E eu acho que nós precisamos conversar sobre isso fortemente no Brasil. A língua é inseparável do resto. As crianças, quando assistem Jornal Nacional todos os dias, vem um conjunto de conceitos ou ideias ou referências ideológicas sobre tudo, sobre o ambiente, sobre política, sobre geografia, geopolítica, história. Então, é impossível que nós separemos a língua dos conhecimentos científicos. Isso desde a infância. Quando eu me refiro à infância, naturalmente, eu estou me referindo ao primeiro ano do ensino fundamental. É muito importante que nós pensemos tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental como possibilidades de acesso à cultura. E, sobretudo, no caso da educação infantil, isso é inseparável do espaço do brincar. Ou seja, o direito à creche é o direito para espaços dignos em que a criança possa desenvolver nos seus múltiplos aspectos. Isso envolve cada vez mais que nós pensemos numa reorientação dos currículos que esteja associada a um processo de avaliação, como bem disse o Heleno, que não seja só avaliação externa. A avaliação externa, como único elemento de avaliação da escola, ela subtrai da escola a possibilidade de que ela construa o seu projeto político-pedagógico, levando em conta tanto as condições do território, as condições de vida da população, mas também levando em conta as crianças, os adultos e os jovens, isto é, como eles vivem essa realidade, como eles representam essa realidade. Acho que nós precisamos dizer em alto e bom tom no Brasil, nessas eleições, que as crianças não são depositários de migalhas culturais. Nós queremos que os nossos estudantes tenham acesso ao melhor, incluindo aí a tecnologia. Mas é preciso que nós pensemos já de cara que a tecnologia não é só assegurar equipamentos e internet. A tecnologia envolve uma capacidade crítica em relação à noção de tempo, à noção de velocidade, que o mercado instala o tempo todo. O que o mercado nos diz? Que o tempo virou algo instantâneo e tem que ser em função do lucro e da acumulação do capital. E o tempo das crianças que têm deficiência, dos idosos, dos adultos que estão nas escolas, não é o tempo da velocidade. Isso precisa ser respeitado no processo educacional para que possa ser um elemento transformador da própria sociedade. Então, a primeira coisa que eu diria
é que é preciso pensar o currículo de maneira integral, visando essa educação integral, articulando a formação dos educadores e a gestão pedagógica nas escolas como instrumento de reflexão sobre aquilo que acontece com os estudantes. Nós tivemos essa experiência em Santo André. E acho que, num outro momento, porque o governo era o governo do Fernando Henrique, nós conseguimos trazer esse debate curricular associado com algo que foi muito importante, que foram as conferências municipais de educação, em que se discutia a educação na cidade, envolvendo todos os níveis e etapas de ensino. Bem antes das CONAs, antes do governo Lula, isso foi feito em Santo André, e o debate revigorava também a discussão do currículo, não só nas escolas públicas municipais, mas alimentou o debate com as escolas estaduais, alimentou o debate com as escolas privadas e, sobretudo, alimentou o debate com a sociedade, para que a educação saia do lugar do discurso e passe a ser uma preocupação de toda a sociedade para que se pense o desenvolvimento da cidade, levando em consideração, eu volto a dizer, que a educação precisa articular a ciência, a tecnologia, as artes e a filosofia no cotidiano dos seus currículos. O outro aspecto que eu quero destacar, que é parte dessa discussão sobre as conferências, diz respeito ao fortalecimento da gestão democrática e da abertura às escolas à comunidade. Eu estou convencida, cada dia mais, que a escola não pode ser um equipamento fechado nos finais de semana. Nós precisamos pensar como é que nós podemos abrir a escola e assegurar, tanto para os jovens e adultos que estão no MOVA, que fazem os cursos de formação profissional, como para as crianças, para os adultos, para os jovens e suas famílias, que a escola seja um polo que possa trazer as experiências culturais da comunidade e também levar experiências culturais, esportivas para a comunidade. Ou seja, essa é uma das formas que nós temos de superar a situação de violência. A escola pública hoje é um dos polos mais importantes, talvez o mais importante, de garantia da proteção das crianças. Todos os casos de violência doméstica no Brasil, talvez seja um exagero da minha parte, mas 99% dos casos são identificados nas escolas públicas. A violência sexual, a violência doméstica e a escola pública, com todas as dificuldades que existem, por meio dos seus dirigentes e, sobretudo, por meio dos professores, que é capaz de acionar os conselhos de direitos, sobretudo os conselhos tutelares, e agir para a proteção das crianças. Então, me parece que cada vez mais as secretarias de educação têm que se ocupar tanto de uma mudança na relação com as comunidades nos territórios, como de uma política intersecretarial voltada para essa ação, envolvendo a cultura, envolvendo a geração de emprego e renda, envolvendo a assistência social e a saúde, e, ao mesmo tempo, articulando tudo isso com a possibilidade de uma política voltada à superação da violência. Nós também já tivemos essa experiência em Santo André, está aí o Gilmar, que acompanhou essa política, e também a nossa experiência anterior, lá atrás, que trouxe essa questão. Isso envolve, evidentemente, metas em relação ao atendimento de creche, ao atendimento do ensino fundamental. Eu digo metas quantitativas em relação à matrícula. Mas eu volto a dizer, é impossível discutir qualidade se nós não integrarmos currículo, formação dos professores e gestão pedagógica. E um sistema de avaliação que, além do Fundeb, de outras possíveis avaliações externas que possam se configurar, na experiência da cidade de Santo André, a avaliação interna às escolas e ao sistema municipal de educação, visando construir processos de planejamento tanto da secretaria quanto das instâncias intermediárias e os PPPs nas escolas. Nós tivemos essa experiência no segundo governo de Celso Daniel, e isso foi muito importante,
porque nós conseguimos, com isso, dessacralizar a visão de planejamento e transformá-la num problema de todas as escolas, num desafio das escolas articuladas com a secretaria. E acho também que nós precisamos avançar muito na questão do registro das experiências pedagógicas, na autoria dos professores, na escrita das experiências, como um instrumento para investigação e como um dos elementos de investigação sobre os alunos. Eu insisto nisso porque os tempos pedagógicos não são tempos para prescrição de determinações externas à escola. E quero retomar um debate, meu tempo já deve estar acabando, né, Marta? Eu só vou levantar isso, que é a questão da educação inclusiva. Você tem 2 minutos, Céu. Concluindo, quando nós tratamos da educação inclusiva, nós trabalhávamos a ideia, que está sendo abandonada no Brasil, de que os tempos e os ritmos das crianças, e não só das crianças com deficiência, precisam ser respeitados. Isso envolve parâmetros de avaliação e parâmetros de desenvolvimento do currículo. Tudo isso se chama direito à aprendizagem. E eu quero terminar dizendo o seguinte: não é possível que, em nome do direito à aprendizagem, se afaste do processo educativo os sujeitos da aprendizagem, isto é, aqueles que têm determinadas características que não podem ser entendidas pela escola apenas como falhas, como lacunas. Nós precisamos entender na escola as crianças como sujeitos, muitas vezes de dificuldades, mas também de possibilidades. Nós não podemos defender e nem definir os nossos estudantes como uma soma de faltas ou de dificuldades de aprendizagens. Portanto, todo o processo de avaliação e o processo curricular deve contribuir para que nós disputemos o destino dos meninos, das meninas e dos adultos, assegurando que nessa disputa nós possamos fortalecer suas potências e não só suas dificuldades. O que envolve que a escola pense também em suas dificuldades e que a Secretaria de Educação também se debruce sobre aquilo que ela precisa melhorar para que tudo isso ande na escola.